essa mensagem, edificadas para edificar. Toda vez que eu leio sobre essa palavra, né, ser edificado, sobre edificação, eu penso em algo fixo, algo que está ali fortalecido, né, que não está não tá assim para lá, balançando, para lá e para cá, não, mas está firme. E então, quando eu leio esse título, Edificadas para edificar, eu penso assim, bom, eu acho que nós temos que ser mulheres que estamos fortalecidas, que estamos firmadas, para, a partir daí, nós sermos instrumentos para poder edificar outras mulheres, para poder ser um instrumento de bênçãos para outras mulheres. Tem gente querendo entrar aqui. Para ser bênçãos para outras mulheres. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e é uma coisa que a gente já falou tantas vezes, mas que isso tem que estar firmado dentro da gente, é que você e eu, nós fomos criadas para ter um propósito. Sabe, olha só, você foi criada por Deus para viver por uma causa que é muito maior do que você mesma. Porque se a gente parar para pensar, tudo que a gente olha ao nosso redor aponta muito para a gente olhar somente para nós mesmos, né? Olha só, vai lá, corre atrás, trabalha, estuda para que você possa crescer no seu emprego, para que você possa alcançar posições, galgar, né, posições maiores, para que você possa conquistar a sua independência financeira, para que você não dependa de ninguém, para que você seja alguém que possa ser... as pessoas olharem para você e verem, olha, ela chegou lá, é muito voltado para a gente mesmo, e tudo bem, eu não estou falando com isso que não é para ninguém desejar crescer, não, muito pelo contrário, sabe? A gente está aqui para poder, naquilo que seja no seu emprego, seja no seu ministério, cresça cada vez mais, invista em você mesmo, seja no lado secular, né? Mas também no lado ministerial, invista em você mesmo. Só que Deus nos criou para nós sermos um instrumento dele para além de nós mesmos. Ele criou você e eu para uma causa que visa alcançar o mundo, que visa alcançar o mundo levando a mensagem de quem ele é, onde nós estivermos, no emprego que nós estivermos, na cidade que nós estivermos, no país que nós estivermos. A nossa vida não se resume a nós mesmos. Ela é uma causa que visa alcançar o mundo. Eu sempre falo isso, de que um dia alguém se colocou, se deixou, né, estar nas mãos de Deus para poder revelar para cada uma de nós quem ele era. E isso atingiu o nosso coração e mudou a nossa eternidade. Então, esse é um chamado para nós. Guarda isso. Sabe, é uma causa, e é tão importante quando a gente entende que a gente tem uma causa, sabe? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que ele suportou aquela dor da cruz terrível, e dor em todos os aspectos, né? Físico, emocional e espiritual, porque ele estava levando todo o nosso pecado sobre ele. Ele suportou toda essa dor terrível, 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 que a gente não consegue dimensionar, por mais que a gente veja filmes, porque ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando tinha era por uma causa que era muito mais importante que aquele momento ali de sofrimento que ele estava vivendo. Era uma causa muito maior. Era uma causa que iria trazer a redenção para toda a humanidade. Né? Porque a verdade é que, potencialmente, toda a humanidade tem direito à salvação. Todo mundo, porque
O sacrifício dele na cruz foi um sacrifício único, suficiente e perfeito para todo mundo que viveu antes da gente, que vive agora e que ainda vai nascer. Né? A grande questão é se cada um de nós, cada uma de nós, né, cada pessoa crê ou não crê nessa obra que já foi consumada. E, peraí, deixa eu permitir aqui. Que já foi consumada. E ele suportou porque ele sabia que a causa, o objetivo pelo qual ele estava passando por aquilo era muito maior do que o sofrimento momentâneo que ele estava passando. Então, pensa, eu não estou falando aqui que você vai viver um sofrimento, não é isso, mas você foi criada para uma causa muito maior do que simplesmente tudo isso que a gente vive aqui. Nós fomos criadas para alcançar o mundo. E esse mundo não necessariamente é o mundo todo lá do outro lado do planeta. Às vezes é o mundo aqui, nosso mundo, entre aspas, ao nosso redor, o nosso vizinho, a nossa parentela, as pessoas que Deus colocar diante da gente, revelando quem ele é e o que ele pode fazer. E uma prova disso é que é um versículo tão conhecido, em que fala, né, no Salmo 139, 16, em que fala: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Nem eu, nem você, não tínhamos ainda nem forma, ainda éramos uma substância que não tinha forma, mas Deus já tinha um propósito para a nossa vida. Deus já tinha esse propósito que visava alcançar o mundo. Ele já tinha esse olhar de amor, e já tinha um plano que ele tinha escrito e sonhado para cada uma de nós. Mas a grande questão é que esse plano ele não acontece automaticamente. Mas ele vai, se acontecesse automaticamente, não teria ninguém morrendo e indo passar uma eternidade longe de Deus. Não teria ninguém vivendo fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas ele vai se cumprindo à medida em que eu vou me rendendo a essas direções que ele dá, dizendo sim às iniciativas que ele faz, ao que ele apresenta, a direção e ao caminho que ele coloca diante da minha vida. À medida que eu vou dizendo sim, esse caminho vai sendo formado, esses meus dias vão sendo firmados nele, e o propósito dele vai se cumprindo na minha vida, e a gente vai vivendo tudo aquilo que ele mesmo planejou para nós, e que não tem que gerar medo na gente, porque a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. E aí, quando a gente para pensar isso, eu penso assim, peraí, Lília, mas antes de eu ganhar o mundo, será que não seria interessante eu olhar para dentro de mim, para dentro da minha casa? Sim. E aí a gente para e pensa assim, qual o propósito da mulher na família? Lá em... Meu Deus, minha Bíblia não está aqui, mas eu tenho aqui. Lá em Provérbios, fala que, 14:1, fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Ou seja, ela edifica o seu lar e a sua família. Então, na verdade, qual é o propósito da mulher na família? O propósito dela é de edificar, é de firmar a sua casa, o seu lar, a sua família de forma sábia. E agora, como que eu vou formar, né, vou edificar a minha casa, o meu lar, a minha família de forma sábia, se eu, Lilian, não estiver buscando essa sabedoria em Deus? Se eu não estiver sendo uma mulher sábia, né? Ou seja, para que eu se firme a minha casa na palavra de Deus, nesse alicerce seguro, eu tenho que estar firmada, eu tenho que estar edificada em Cristo. Quando a gente lembra lá daquela passagem, daquela parábola que Jesus contou,
do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o outro que construiu a casa sobre a areia, ele vai descrevendo aquela parábola e ele vai falando que tinham dois homens, né? Um homem ouviu a mensagem, né? Ele ouviu a mensagem, ele ouviu a palavra, e ele foi lá e construiu a sua casa. Só os dois fizeram isso. Só que os dois ouviram a palavra, mas um construiu sobre a areia. O outro ouviu a palavra, mas ele construiu sobre a rocha. E se a gente for lendo, a gente vai... a palavra diz o seguinte, que eles ouviram a palavra, ouviram as orientações, e depois disso, eles começaram a construção e veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, e essa chuva, esse vento, essa tempestade bateu em cima das duas casas. Então, nisso aí, a gente já para e pensa, espera aí, vamos ver aqui o que está igual e o que está diferente. Porque quando veio essa tormenta sobre ambas as casas, uma caiu e a outra ficou de pé. E ali naquela parábola diz que aquela casa que foi construída sobre a areia, ela desabou. Mas a que foi construída sobre a rocha, ela permaneceu de pé. Então, quando eu ouço essa parábola, eu paro e penso o seguinte, espera aí, ali estava dizendo que os dois homens ouviram a palavra de Deus. Os dois homens ouviram as direções em que eles deveriam caminhar, a direção para eles seguirem. Os dois ouviram. Então, a variante não é se eles ouviram ou não ouviram a palavra, porque os dois ouviram a mensagem, a mesma mensagem. Também fala nessa parábola que veio a chuva, vieram os ventos, né? Veio essa tormenta e que atingiu as duas casas. Então, a variante não é se veio um tempo muito... a tormenta, né? Um tempo difícil, um tempo mesmo de chuva, de ventos, né? Sobre uma casa e sobre a outra, não. Só tinha sol, só tinha dia lindo. Não, não foi isso. Essa situação difícil, a tormenta veio sobre os dois. O dia mau chegou para os dois homens ali na construção que eles estavam fazendo. Agora, uma caiu e a outra não. A diferença foi onde essas duas casas, a variante foi onde as casas foram construídas. Uma foi construída na areia, onde não há firmeza, onde não há estabilidade. A outra foi construída sobre a rocha, onde é um alicerce seguro, um alicerce que vai firmar aquela construção. Porque, gente, guarda uma coisa, não adianta, até mesmo, estou falando a nível de uma construção mesmo, tá? Não adianta eu construir a casa mais linda, ou o prédio mais lindo. Bom, você olha assim de frente e você olha assim, olha, essa casa, os revestimentos que foram usados aqui, tudo de primeira linha. Olha todo o acabamento dessa casa. Que coisa maravilhosa. Primeira linha, esse homem deve ter gasto muito nesses revestimentos. Não adianta nada se o alicerce não estiver, não tiver sido construído da forma correta, não estiver sido construído com os cálculos corretos, não estiver sido construído com os materiais corretos e na quantidade correta, e no solo correto. Quem aqui, quem é mais antigo, assim como eu, talvez lembre de um caso que deu noticiário aí, não só aqui no Brasil, mas fora também, aquele caso do prédio Palace 2, aqui na Barra da Tijuca.
em que desabou um prédio de, sei lá, mais de 11 andares, não me lembro agora quantos, ou quase 20 andares, não lembro, e que olhando era lindo, mas e morreu, chegou a morrer gente. Graças a Deus não foi uma tragédia de morrer muita gente, era um feriado, quando ele caiu, foi um carnaval, eu estava viajando, e quando a gente viu a notícia, muita gente não estava lá, muita gente conseguiu ter tempo de fugir, mas ainda assim teve gente que morreu ali no soterrado. E aquele prédio enorme, numa área nobre da cidade, e ele desabou. E eu me lembro claramente que foram feitos a defesa civil, né, perícia, tudo lá, eles fizeram lá os testes, né, para ver, e descobriram que onde só poderia ter concreto, né, somente ali aquele cimento, aquele concreto misturado com pedra, com tudo para ser o alicerce, na verdade tinha cimento misturado com areia da praia. Eu nunca mais me esqueci disso. Cimento misturado com areia da praia, que não dava a estabilidade necessária para sustentar aquele prédio. O interessante é que ele chegou a ficar de pé. As pessoas foram e se mudaram para lá, né? Arrumaram as suas casas. Ele ficou de pé por um tempo, mas ele não permaneceu. E isso tem que falar com a gente, porque a nossa vida é uma construção. E se ela não estiver firmada na rocha, e quem é a rocha, gente? Cristo é a rocha. A palavra nos fala que ele é a pedra angular ou pedra de esquina. E sabe o que significa isso? Hoje em dia, existem todos os estudos, né, que os engenheiros fazem, né, todos os cálculos, todo o... Ai, tem um nome... Os alicerces, né, que são feitos. Antigamente não existia essa tecnologia. A pedra angular ou a pedra de esquina era uma pedra que ela era escolhida a dedo. Ela era escolhida porque era uma pedra que tinha que ser muito, muito, muito firme, não era uma pedra que sabe, que batia, quebrava fácil, não, tinha que ser uma pedra muito firme, muito forte, muito resistente, porque a partir daquela pedra, e ela era assim aparada, de forma que a partir daquela pedra, ela era o ponto de início de uma construção, e a partir daquela pedra eram que as paredes das casas eram levantadas, ela servia de esquadro, sabe, para poder levantar as paredes das casas. Olha só. E a palavra nos diz que Cristo, ele é essa pedra angular. Ele é essa pedra de esquina. E quando fala de esquina, porque ela era colocada numa quina mesmo, para poder, de um lado, subir a parede de um lado, subir a parede do outro, sabe? Por isso que era pedra de esquina. E Cristo é essa pedra. A palavra nos diz que ele é essa pedra onde a nossa vida tem que estar firmada, onde a nossa vida tem que ser construída a partir dele, porque estando nele, vão vir os temporais, sim, porque vão vir, gente. Sabe, essa história de que depois que eu estou com Cristo nunca mais tive desafios ou tive problemas é mentira. Jesus mesmo falou que nesse mundo nós teríamos aflições, que neste mundo, tal como nessa parábola, viria o dia da chuva, viria o dia da tempestade, viria o dia dos ventos fortes. Mas, se nós estivermos firmados nessa rocha que é Cristo, os ventos vão vir, isso não isenta deles virem, não. Eles vão vir, sim. Só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Né? Maior é ele. Maior é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Maior é aquele que está em nós, em que diz a palavra que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Maior é aquele que está em nós, que fala, que chega e fala para a gente, olha, por um acaso há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não, não há.
vai estar firmada naquele que é o Deus do impossível. Então, nada vai te derrubar, não por causa de você na sua força, mas porque você está firmada nele. E, gente, imagina nós, mulheres firmadas em Cristo, edificadas nessa rocha que é ele. Imagina a gente alicerçada nele e pegando isso, crescendo nesse conhecimento, nessa intimidade com ele e tomando essa consciência de que eu estou nele, então, e eu sou aquela que o Senhor colocou para edificar o meu lar, e eu firmada nele. O que não vai acontecer nas nossas famílias? O que a gente não, o que a gente não vai estar vendo? Olha só o que diz, eu já falei, né? Provérbios 14:1, eu só falei a primeira parte, mas olha o versículo inteiro. A mulher sábia edifica a sua casa, firma a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata, ou seja, a mulher insensata, ela derruba a sua casa. Eu gostaria de ler esse versículo na Bíblia Amplificada, aquela Bíblia que eu gosto muito, que ela explica um pouquinho mais. Olha como é que fala esse versículo. A mulher sábia constrói sua casa. Como que ela constrói? Com base em preceitos divinos. E sabe qual a consequência disso? A sua família prospera. E prosperidade, no sentido bíblico, não tem a ver só com dinheiro. Também tem, mas não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com crescimento, tem a ver com ausência de necessidade. Então, a mulher sábia constrói a sua casa com base em preceitos divinos e a sua família prospera. Mas a tola, a insensata, ou seja, aquela que não tem discernimento espiritual. Olha só, gente. Olha quem é a mulher tola. A mulher tola não é aquela mulher que está fazendo uma faculdade. Não é aquela mulher que está fazendo uma pós-graduação para poder crescer mais no seu trabalho. A mulher tola não é aquela mulher que tá ali, está estudando, está crescendo, Não, às vezes a gente chega e interpreta errado. Acha que a mulher tola é só aquela que ela é tola porque ela está querendo crescer também numa outra área. Não é isso. A tola é aquela, olha a explicação dessa palavra da Bíblia, é aquela que não tem discernimento espiritual. E não ter discernimento espiritual, ela nivela qualquer mulher. Aquela que tem estudo, aquela que não tem estudo, aquela que tem uma posição profissional lá no alto, aquela que tem um emprego mais simples, nivela todo mundo, porque discernimento espiritual, sabedoria, sabe? Isso vem de Deus. Deus é quem nos dá. Então, é só eu pedir, lá em Tiago fala, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não pede nada em troca. Ainda fala assim, a todos dá liberalmente, ele dá de graça. Ele não pede nada em troca. Olha, eu vou te dar sabedoria, mas vem cá, me passa um dinheiro aí. Faz isso aqui. Não, é só a gente pedir. Você quer ser, eu também. Queremos ser mulheres sábias. Sabe? Gente, corre para os braços do Senhor. Coloca joelho no chão. Começa a pedir, Senhor, me ajuda. Eu quero ser essa mulher sábia que constrói a minha casa nos teus preceitos, na tua palavra, que eu quero ver a minha família prosperar. Eu quero ver a minha família firmada em ti, porque o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma ou perder a minha família? Não adianta nada. Mas, sabe, o Senhor nos convida a nós termos discernimento espiritual.
E sabe como eu consigo esse discernimento espiritual, gente? Eu consigo através de uma intimidade com Deus. Eu consigo através de uma renovação da minha mente na palavra, trocando os meus pensamentos pelos pensamentos de Deus, deixando o Espírito Santo trabalhar na minha vida, deixando o Espírito Santo falar, olha, para com isso aqui, faz isso aqui não. Segue esse caminho aqui, segue essa direção. Eu consigo discernimento espiritual pedindo a Deus, orando. Eu sempre falo, vamos orar, mulheres, sabe, pedindo ao Senhor espírito de sabedoria. Vocês podem até anotar isso se vocês quiserem. Orem pedindo ao Senhor, eu oro isso direto. Pedindo espírito de sabedoria, espírito de revelação e espírito de discernimento de espíritos. Sabe? Peça isso ao Senhor. Senhor, me faz ser uma mulher que tenha discernimento espiritual. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é. É para eu ir para lá, não é para eu ir, é para eu abrir os meus lábios, é para eu ficar calada, seguindo a palavra. Ter discernimento espiritual é também estar andando em linha com a palavra, gente. Sabe? E aí fala, a tola, ou seja, essa que não tem discernimento espiritual, derruba a sua casa com as suas próprias mãos. E sabe o que essa palavra aqui diz? Essa Bíblia fala? Como que ela derruba derruba a sua casa com as suas próprias mãos? Ignorando os preceitos divinos. Olha só. A mulher sábia constrói a sua casa com base nos preceitos divinos. A mulher tola derruba a sua casa, justamente fazendo o contrário, ignorando esses preceitos divinos. Então, essa é a primeira coisa para você tá firmando a sua casa, né? Entendendo esse seu propósito, sabe? Que é o de edificar a sua casa. Uma outra forma de você edificar, nós temos mulheres edificadas que edificam, é deixar ser completamente preenchida a sua vida e a sua família com a influência da presença de Deus. Ter uma família abençoada é uma consequência da manifestação da presença de Deus. E, mais uma vez, eu vou dizer, eu não estou falando que ter uma família abençoada é ter uma família que nunca passa por nenhum problema. Não. Mas, mesmo em meio aos problemas, isso até nos une mais, em oração, em busca, pedindo a direção de Deus. Sabe? Deixa o Senhor, sabe, ser a influência máxima na sua vida e na sua casa. Traga um ambiente de adoração para a sua casa, queridos. Sabe, não permita... isso aí a gente tem que estar atenta mesmo, não permita que palavras, sabe, palavras ruins, xingamentos, confusão, sabe, lute contra isso, sendo guiada pelo Espírito Santo. Se você vê em algum momento que está se levantando alguma coisa para trazer confusão, sabe, ora, repreende em nome de Jesus, sabe, exerça essa autoridade, comece a declarar isso aqui é casa de Deus, aqui a minha casa é casa de Deus. Ah, mas Lília, ainda não tá assim, não tá, a gente ainda vive algumas questões, sabe, declara pela fé, não é negar a realidade, não, fé não nega a realidade, mas traz à existência aquilo que como se já existisse. Abraão, a palavra de Deus diz que ele creu contra a esperança, ele creu contra todas as circunstâncias que apontavam para uma direção. Ele que já era idoso,
né? Não tinha mais a virilidade, a sua mulher, que também já era idosa, além de já ter cessado a época de dar à luz, ela ainda era estéril. E o tempo passando. Ou seja, absolutamente tudo apontando para que não vai acontecer a bênção de Deus sobre eles. Mas ele creu contra tudo aquilo que estava se manifestando, porque ele se firmou numa promessa, sabe? Então, assim, busque influência da presença de Deus, ore pela sua casa, sabe? Anda mesmo em cada cômodo, ora nos cômodos, impõe as mãos, sabe? Pega, ora cada janela, ora a porta, sabe? Peça ao Senhor, Senhor, coloca um anjo aqui guardando cada entrada da minha casa, entrando aqui na porta da minha casa, cada janela, em nome de Jesus, Senhor, repreende toda a seta do inimigo. Essa aqui é a casa tua, faz da tua casa um ambiente de adoração, enche a tua casa com um ambiente de adoração, querida. Sabe, e eu estou falando, sim, louve ao Senhor, cante, encha, sabe, a palavra de Deus diz que Deus, ele habita no meio dos louvores, joga louvor na tua casa, não só cantado, mas também falado, engrandeça o Senhor, louve a ele através dos seus lábios, através da sua vida, aquele versículo que eu sempre falo, 1 Coríntios 10, 31, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, sabe? Manifeste essa glória de Deus na sua casa, sabe? Você vai ver, sabe, a ação do Espírito Santo. Quando você chegar em casa, declara, se você não está em casa, ou quando você sair, né? Quando você chegar, eu declaro paz nesse lugar, que a paz de Deus, ela vai reinar aqui. Ah, mas não é isso que está acontecendo, você está declarando pela fé o que a palavra de Deus diz. Ore a palavra dentro da tua casa, queridos. Pega a palavra, ore a palavra dentro da tua casa. Começa a fazer isso, sabe? Permita a manifestação da presença de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus está em todos os lugares? Acho que vocês vão me responder. Sim, claro, Lilian. Ele é onipresente, com certeza. Mas aí eu te faço assim, tem certeza? Você acha que Deus está lá, essa hora, ele está lá num bar, lá em algum lugar aí, onde o pessoal está lá, ó, enchendo a cara? Talvez algumas de vocês falem assim, ah, não, Lila, lá no bar não está, não. Lá no bar não está, não, porque o pessoal está, ó, enchendo a cara. Resposta errada. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Só que ele só se manifesta onde a presença dele é reverenciada. Entendeu a diferença? Ele é onipresente. Se ele não está em todos os lugares, já vai ter uma contradição em uma das características dele. Né? Agora, ele se manifesta onde ele é reverenciado. Por que dentro da igreja, quando a gente vai lá no culto, seja na pregação ou no momento de louvor, a gente está cantando, daqui a pouco a gente vai sentindo tanta presença dele que a gente está levantando as mãos, que a gente quer cantar, que está com aquela alegria enorme, porque ele está sendo reverenciado naquele lugar. Então, ele se manifesta. Traz isso para a tua casa. Ah, mas Lilian, olha só, eu sou crente. Não interessa, deixa eu te falar uma frase que eu aprendi na faculdade, gente, ó, 1950 anos atrás, e eu nunca mais esqueci. Uma pessoa com Deus. Não sei nem quem é essa frase, mas eu nunca mais me esqueci, exatamente assim. Uma pessoa com Deus é maioria em qualquer situação. Só eu sou crente, só você é crente? Não tem problema não. Sabe, glorifica o teu nome, você, sabe, dentro da tua casa.
sabe? Engrandece ele, reverencia ele, deixa ele se manifestar, e esse agir dele ir contagiando as pessoas ao seu redor, né? Deixa eu puxar aqui. O caminho de uma família saudável e edificada na verdade, e essa verdade é Jesus, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, é um caminho de comunhão, é um caminho de relacionamento da gente, sabe? Nós, dos pais, pai, mãe, mulher, o homem, com Deus. Você quer ter uma influência espiritual na vida dos teus filhos? Sabe? Deixa eles verem o teu relacionamento com Deus. Sabe? Deixa eles verem isso. Sabe? Faz com que o teu relacionamento com Deus seja algo assim tão, tão latente, tão profundo, que você não precisa nem dizer muitas palavras, mas os teus filhos ou as pessoas que moram com você, sabe, vão ver que tem alguma... O que é isso? O que é isso que você tem que... Eu quero, o que é isso? Gente, é a melhor forma. Eu erro a beça, sabe? Igual todas nós aqui. Mas uma coisa eu sempre tomei como decisão. Quer dizer, eu erro a beça não, gente. Não, porque a vida do cristão não é... A gente não tem... eu gosto da frase do Baroni, né? O pecado é um acidente de percurso. Então, nós não erramos a beça, não. Mas nós não somos perfeitas. Mas quanto mais a gente... E a gente sempre, por não sermos perfeitas, sempre vai ter a gente vai, em algum momento, ter alguma falha. Mas quanto mais a gente deixa o Espírito Santo nos guiar, sabe, mais sensível a gente vai ficando aos direcionamentos dele, menos a gente vai errando. Isso é verdade, porque ele é o Espírito de Jesus, e ele nos direciona na verdade, que é o próprio Jesus. Mas eu sempre tomei por decisão na minha vida, aqui, Bernardo também, sempre, desde com Vitor e Larissa, desde pequenos, sabe, trazendo eles para esse relacionamento, essa comunhão com Deus, revelando a eles o que Deus faz, o que Deus falava, o que Deus operava na nossa vida. Olha só, Deus, eu já contei para vocês, desde que eles eram pequenininhos, tipo uns 2 anos de idade, que eu comecei a contar para eles eu comecei a contar para eles de que eu era estéril e que Deus me curou. É claro que eu contava dentro da forma com que eles entendessem, né? E aí, à medida que eles foram crescendo, a história de fé, da cura, de que Deus operou, de que ele fez o impossível, sempre continuou a mesma. Mas a linguagem foi mudando, porque eles foram crescendo, eles foram conseguindo entender, né, numa outra linguagem. Mas, sabe, a tua vida... Pensa, olha, imagina isso. Você, essa mulher sábia, que está ali crescendo num relacionamento de comunhão com Deus, deixando isso transparecer na sua família. Olha o que não vai acontecer. Olha o que diz Deuteronômio 6, de 6 a 9. Essas palavras que hoje estou ordenando serão escritas em seu coração e mente. Isso era Deus dando esse direcionamento. Você deve ensinar diligentemente aos seus filhos, fazendo, sabe o quê? Imprimindo os preceitos de Deus em suas mentes e penetrando seus corações com a verdade dele, com a verdade de Deus. E deve falar dessas verdades quando você se sentar em sua casa, quando você andar na estrada, quando você se deitar e quando você se levantar. Continua. E você amarrará, né, como um sinal em sua mão, né, essas verdades, né, no seu antebraço. E essas verdades serão usadas como faixas frontais em sua testa. Você escreverá nos batentes das portas da sua casa
e nos seus portões. Sabe o que quer dizer isso, gente? Olha só, é o tempo todo. O tempo todo. A minha comunhão com Deus vai estar de tal forma que eu vou querer passar isso para os meus filhos, eu vou querer passar isso para as pessoas que estão ao meu redor, porque se lembra lá da primeira coisa que eu falei? Nós nascemos para um propósito muito maior do que só olhar para nós mesmos. Nós nascemos para um propósito que visa alcançar o mundo, alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Então, onde eu estiver, é na minha casa, é na minha vida, é entrando, é saindo, é com todo o meu ser, eu vou deixar Cristo ser revelado através de mim, para que outras pessoas possam chegar e conhecer esse Deus maravilhoso. Deixa eu achar aqui onde está. Lá em Gênesis 2:18, né, quando Deus ia criar a mulher, ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Você sabia que essa palavra auxiliadora, gente, isso é tremendo. A tradução dela no hebraico é a única passagem que tem essa palavra auxiliadora, em que a tradução dela, o que ela quer dizer, é exatamente o que fala sobre o Espírito Santo, de que Jesus viria mandar um outro consolador que estaria conosco todo o tempo, né? Que ele nos ensinaria todas as coisas, que ele estaria conosco. É a mesma palavra, uma no hebraico e no Novo Testamento no grego, é o único local. Olha só, olha o que o Senhor estava falando, que ele ia construir, né? Ia criar alguém, a mulher, que era mulher, que ela seria para ali o homem, essa auxiliadora, como alguém que estaria ali junto para ser, sabe, tal como o Espírito Santo que está ali junto, que está ali ensinando todas as coisas, apontando para todas as coisas. Olha o valor que Deus colocou na gente. Olha o valor, gente. E ele falou que seria uma mulher, essa auxiliadora, ela seria idônea. E eu já dei uma vez essa definição para vocês, e eu estou com ela aqui. Olha isso, olha quem você é. Olha quem você é, minha irmã. Deus te chama de idônea e de sábia. Olha quem você é. Olha a definição de idônea. Isso não é definição da minha cabeça, não. Isso é dicionário. Olha só, que é apropriada para alguma coisa, adequada, que possui condições, competências, habilitações ou conhecimentos necessários para desempenhar determinado cargo ou determinada coisa, que serve perfeitamente ao propósito a que se refere, considerada moralmente certa, honesta e íntegra. Então, olha só, vamos juntar as duas coisas. A definição de idônea, e o Senhor falou, vou criar uma mulher que lhe seja idônea, né? Olha só, e ele lá, né, lá na frente, depois, né, lá em Provérbios, né, falou que a mulher sábia edifica sua casa, e aqui falou que a definição de idônea é aquela que tem os conhecimentos necessários para desempenhar determinado cargo ou determinada coisa, que serve perfeitamente ao propósito que se refere. Então, você, como mulher sábia, você tem todas as habilitações e todos os conhecimentos necessários para desempenhar essa função de mulher sábia da melhor maneira possível. Sabe por quê? Porque você serve perfeitamente ao propósito que você foi criada, porque é o Senhor quem te capacita, é Ele quem te dá sabedoria, é Ele quem te instrui, é Ele quem te dirige, gente. Olha só, olha quem você é.
Gente, é muita coisa. Não é pouca coisa, não. Eu já tô me encaminhando para o final, mas olha essa oração da Susana Wesley. Susana Wesley foi a mãe do John Wesley. John Wesley? É John Wesley, né? O fundador do metodismo. Não, mas não é John Wesley? O John não tá encaixando. Me fugiu agora, mas do fundador do metodismo. E olha a oração que ela fazia. E você sabia que ela era uma mulher, para quem não sabe, ela era uma mulher que teve, acho que 15 filhos, mas morreram, né, alguns, e ela ficou com 10. E ela era uma mulher que ela criou esses filhos todos na palavra de Deus, e ela ensinava eles a ler e escrever através da Bíblia. Ela tinha uma pessoa que ajudava ela, né? O marido dela era pastor, ela tinha uma pessoa que ajudava ela nos afazeres domésticos. Todos os dias ela se reunia com os filhos para estudar a palavra, e uma vez por semana ela se reunia individualmente com cada um para estudar a palavra, para poder estar ensinando ali com eles. E além disso tudo, ela todos os dias ficava entre 2 a 3 horas na presença de Deus em oração e busca. E era na biografia dela, fala que ela sentava numa cadeira, que ela jogava assim num avental, sabe, por cima, assim, e aquele avental cobria tudo. Até a cadeira, ficava igual uma cabaninha. E ela avisava para os filhos, olha só, eu vou conversar com o Senhor. Ninguém me interrompa, só me interrompe se for caso de vida ou morte, se for uma emergência. E os filhos obedeciam. E John Wesley mesmo. E ele contou também, depois na sua biografia, ele se tornou fundador do metodismo, e ele contou que o que mais impactou, por mais que ele estudou né, cresceu, fundou o metodismo, mas ele contou na biografia dele que o que mais impactou a vida dele, cristã, foi ele ficar vendo escondido a mãe dele sentada ali naquele tempo com o Senhor. E ele fala que ele ficava escondido no alto da escada. Ela estava lá, debaixo do avental, ali orando e buscando a Deus. E ele ficava ali escondido, olhando ela. Não falava nada, não chamava, não falava nada, só ficava ali escondido. E ele ficava ali, e ele disse que ver a mãe dele ali, buscando o Senhor, foi o que mais impactou a vida dele espiritual. Olha só, gente. Olha a responsabilidade que a gente tem e, ao mesmo tempo, o privilégio de sermos mulheres que edificam as suas casas. E olha a oração que tem na biografia dela, que ela deixou, essa oração dela: dá-me graças, Senhor, ó Senhor, para ser uma cristã verdadeira. Ajuda-me, Senhor, a recordar que religião não é estar confinada em uma igreja ou em um quarto, nem é exercitar-se somente em oração e meditação, mas sim é estar sempre em tua presença. Gente, ela está falando que não é para ir à igreja? Não. Ela está falando que não é para ter a prática de orar e meditar na palavra? Não, ela não está falando isso, que não é para não ter. Não, mas quando eu estou sempre na presença dele, eu estou o tempo todo em comunhão, eu estou em oração, eu estou ligada no Senhor, eu estou deixando o Espírito Santo ministrar na minha vida. Então, deixa eu te falar uma coisa, seja esse instrumento para realizar a mudança que você quer ver na sua casa. Sabe por que isso é importante? Porque
Tudo isso tá ligado ao nosso posicionamento como, né, da nossa nova identidade, da nossa identidade em Cristo. Cristo na cruz conquistou para você uma identidade de uma nova criatura, de alguém que é mais que vencedor. Vou botar no feminino, tá? De alguém que é mais que vencedor, de alguém que é perdoada, de alguém que é justificada, de alguém que é filha e filha amada, de alguém que é redimida, ou seja, foi pago um resgate ao teu favor, de alguém que é favorecida, de alguém que tem paz, que é liberta e que é curada. Sabe, você é essa pessoa, caminha nisso. Sabe, o diabo não vai querer que você caminhe nisso, muito pelo contrário, ele vai querer que você se ache doente, sem vida, presa, medrosa, derrotada, miserável, insegura, falida, fracassada. Mas você não é isso. Você é uma mulher idônea. Você é uma mulher sábia que edifica a sua casa. Você é uma nova criatura. Se posicione nisso que Cristo conquistou para você. E a partir daí, como eu já falei, seja esse instrumento de Deus para realizar a mudança que você quer ver na sua casa. Seja esse instrumento para, em primeiro lugar, para se permitir ser transformado. E a partir daí, ser esse instrumento para poder ver a mudança que você quer na sua casa. Tudo bem? Vamos orar? Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque que valor que você dá para a gente, Senhor, que valor maravilhoso que você dá para a gente. Muito obrigada, porque você nos criou como mulheres idôneas, Senhor, mulheres que foram criadas para cumprir perfeitamente o propósito para o qual você nos criou. Mulheres que foram criadas, né, para poder viver essa plenitude. Mulheres sábias, nós que fomos criadas para sermos sábias. Senhor, ajuda-nos, ensina-nos, Senhor. Senhor, como aqui a gente leu a Susana Wesley, Senhor amado, que a nossa oração seja essa, que a gente deseje estar na Tua presença, Senhor, o tempo todo, onde a gente for, onde a gente estiver, que a gente deseje permanecer na Tua presença, Senhor. Fortalece a gente, firma os nossos pés, Deus. E, Senhor, opera em nós, vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau, como o salmista disse. E, Senhor, e transforma, e muda, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. E, Pai amado, ajuda-nos a nós nos posicionarmos. Dá-nos espírito de revelação, espírito de discernimento de espírito e de sabedoria, Senhor, para que nós possamos ser essas mulheres influenciadoras dentro do nosso lar, dentro da igreja, dentro do trabalho ou onde você nos levar. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vanessa, você acha que agora dá para ir? Vamos ver se a gente consegue cantar aquela música. Vamos sim. Perto quero estar. E faça dela uma oração. Até bom ser no final. Faça dela uma oração. Vamos ver se vai. E pecamos, mas Ele criou um plano especial para ter você bem pertinho dele. Cante conosco. Perto quero estar, Senhor. O desejo de Deus é ter você pertinho dele. Então, se derrame aos pés dele nesse momento. Diga, Senhor, eu quero estar perto de ti. Louvemos esse Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois
Devemos entregar ao nosso Deus, é o melhor. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Então louve esse Deus, erga a sua voz. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Adora o Senhor. Adorarei Somente quem? somente a ti, Jesus. Esse é o momento das mãos louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Louve. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens em gratidão ao Criador, louve a Ele. Tudo que há em